Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui estar falando um pouco mais, né, sobre a idolatria. Teve um irmão aqui no canal que ele perguntou, né, como é que era essa questão da idolatria, e eu não me lembro muito bem o nome dele, se eu não me engano, acho que é Alfredo, né? E ele falou assim: Irmã Raquel, fala um pouquinho mais sobre a idolatria. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre a idolatria. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que me segue lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Então vamos lá. O irmão Alfredo, ele me pediu, né, que eu falasse aqui um pouco mais sobre idolatria. E a idolatria é um conceito extensivo, tá bom? A idolatria, ela vai muito além de se prostrar diante de uma imagem, tá bom? Eu quero ter muito cuidado porque tem alguns católicos aqui, tem alguns católicos aqui e o catolicismo, ele é uma bênção. Todos nós viemos do catolicismo. A Igreja Católica é uma bênção. E tem católicos aqui no canal. Vocês que são católicos, sejam muito bem-vindos. Ficam à vontade aqui no canal. Vocês são uma bênção. E dentro do processo histórico brasileiro, todos nós, irmãs e irmãos, viemos da Igreja Católica. A Igreja Católica tem a sua importância. Tanto que às vezes eu falo aqui de oração, né? E até algumas vezes eu falei aqui de reza, né? Rezar um Pai Nosso, né? E nós falamos orar um Pai Nosso. Então, assim, a idolatria vai muito além de você se prostrar diante de uma imagem. Falando um pouco mais sobre esse assunto, você pode mergulhar no livro de Isaías, né? O profeta Isaías, lá para Isaías 46, Isaías 50. Lê o livro todo de Isaías, desde o capítulo 2 de Isaías. Ali Deus já vai falando por intermédio do profeta Isaías acerca da idolatria. Inclusive também no livro de Isaías fala sobre as procissões de pessoas que pegam, né, os santos, os deuses, né, melhor dizendo, os deuses, e colocam sobre os seus ombros e carregam. Então ele fala assim de uma forma muito clara. E a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia dos católicos é que na Bíblia dos católicos tem mais alguns livros, né? Como por exemplo, Macabeus, Judite, Sabedoria de Salomão. São livros que no processo de formação do cânon, de registro dos livros sagrados, eles não foram incluídos, mas é a mesma Bíblia, é a mesma Bíblia. A única diferença é que a nossa, ela é João Ferreira de Almeida, né? Que é um padre e não tem esses livros, mas você que tem aí uma Bíblia na sua casa, seja a Bíblia comum, né, dos evangélicos ou a Bíblia católica, tem o livro de Isaías e fala sobre a idolatria, e Deus condena a idolatria. E quando eu disse que é um conceito extensivo, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tem gente que coloca o marido no lugar de Deus, idolatra o marido. Tem homens que idolatram as suas esposas. Tem pessoas, donas de casa, mães, que idolatram seus filhos. Faz tudo o que o filho quer. Não põe limite, não coloca regra.
É uma coisa horrível, irmãs, é uma coisa horrível. Tem pessoas aqui, até líderes, que idolatram seus ministérios. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes fica idolatrando aquele ministério que Deus confiou, porque o ministério não é nosso, é Deus que nos confia, que Deus ele se retira, porque Deus ele abomina a idolatria. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Por exemplo, o emprego. Tem gente que idolatra o emprego. Só vive para trabalhar. Não sai, não faz um passeio. E eu não estou falando de zelo, não. Estou falando de tirar o nosso Deus em primeiro lugar da vida e colocar outras coisas, né? Celular também. Tem uma história que eu estava me lembrando, em Êxodo, capítulo 32, depois você vai lá. A Bíblia vai dizer que esse texto mexe muito comigo, que Moisés ele vai subir ao monte para receber a revelação de Deus, para escrever as tábuas, e o povo fica lá no arraial sob os cuidados de Arão. Arão, como líder, ele foi frouxo. Vou usar uma linguagem bem usual, coloquial, para vocês entenderem. Arão foi frouxo. E tem coisas, irmãs, que nós precisamos ser flexíveis. Você ser flexível é uma coisa. Ser maleável, ser flexível, não levar tudo 880, não ser radical. A palavra certa é essa. Tem coisas que até dá para você, né? Mas no assunto espiritual, quando Deus nos dá uma ordem, aquilo precisa ser feito, realizado, sem mediação. Precisa ser firme ali no que Deus falou, no que é para ser executado. Não existe meio termo. Se é aquilo, é aquilo. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não aceita esse negócio de em cima do muro. Porque tem gente que fica em cima do muro. Tá com o pé na igreja, outro pé no mundo. Tem isso, irmã? Ih, tem muito. Tá na igreja, mas tá fazendo coisas lá no mundo e meu pastor não tá vendo, minha pastora não tá vendo, mas Deus está vendo. Eu vou botar uma pregação aqui, né, que Deus nos usou lá pela misericórdia na igreja. Eu vou botar aqui essa pregação. Fala palavras torpes, palavrão, maltrata a esposa, o marido. Tem isso, irmão? Ih, tem muito, né? Então, Moisés, ele subiu, Arão foi frouxo, que não foi firme, e o povo pediu um Deus. E como eles saíram do Egito com ouro, com prata, Arão falou, então nós vamos fazer um Deus. Olha que ponto que chega, hein? Que ponto que chega. Não negocie os princípios espirituais de Deus na tua vida. E ali, irmãs, ele falou, olha só, Arão, Moisés subiu lá para o monte, tá lá em Êxodo 32. Moisés subiu lá para o monte, nós não sabemos o que aconteceu com ele, se ele está vivo, se ele está morto. E nós queremos um Deus, porque todo ser humano tem necessidade intrínseca do espírito, não é da alma, do espírito, de ter uma divindade, de render adoração, a eternidade dentro do homem, como está em Eclesiastes, né? E eles sentiram necessidade de um Deus. E ali Arão falou assim, olha, nós saímos do Egito, peguem aí o ouro, a prata de vocês, ele mesmo com um buril, um instrumento, né? Eu creio que de derreter. Se você sabe o que é buril, coloca aqui, né? Coloca aqui, mas eu imagino que é um instrumento, uma ferramenta de fundição, né?
a tradução, né? Algumas traduções já falam fundição. Eu creio que é uma ferramenta de derreter, de derreter ouro, prata, para moldar ali. E ali, irmãs, ele fez um bezerro de ouro. Fez, irmã Raquel, fez. Com as próprias mãos. E quantos de nós fazemos ídolos com as nossas próprias mãos? Tem gente, por exemplo, eu falo de casa, tem gente que idolatra a casa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Que nós possamos amar pessoas e usar coisas, né? E não vice-versa. E ali, irmãs, o que aconteceu? Para eu não fugir aqui do tema aqui. Um passarinho, né? Um passarinho ali na árvore. E ali, Deus falou com Moisés lá no monte. Moisés não sabia o que estava acontecendo, mas Deus falou com Moisés lá. Falou, olha lá, Moisés, o povo tá lá, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés interviu. Sempre há um intercessor, uma intercessora. Não, Senhor, eu vou lá. E ali, irmãs, Moisés desceu irado, triste, irado, a palavra certa é irado. E ali, irmãs, ele quebrou até as tábuas da lei, uma pedra lá de tanta raiva, quebrou aquele bezerro de ouro, e quem estava idolatrando, ele destruiu, ele aniquilou. Então, Deus, ele abomina a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então, faz aí um exame, aí, vê que algo, porventura, esteja roubando o lugar de Deus na tua vida, e volte, né, ao primeiro amor, à primeira essência, como está lá em Apocalipse, tá bom? Deus abençoe, paz.